Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é um vídeo falando sobre, no caso, o conforto térmico das vacas. Então vou estar falando um pouco sobre o que eu sei. Se bem que tem bastante coisa que o pessoal já sabe, né? Mas vou contar aqui de uma experiência minha quando fiquei sem ventilação e aspersão, e também desses dias do meu parente, que ele ficou sem aspersão, ficou só com o vento. Então eu vou estar falando pra vocês o que acontece, mais ou menos, né? Então vamos lá pro vídeo. Que nem aqui vocês veem, né? Eu tenho ventilação e tenho aspersão. E nesses dias no meu parente ali de cima, ele ficou sem a aspersão, né? Ficou só com o vento. E segundo o relato dele, ele falou que as vacas baixaram no tanque, né? Um total de 120 litros de leite, né? Então ele tá com umas 30 vacas, entrega a cada 2 dias. Então, pelas contas dele, abaixou cerca de 2 litros de leite por vaca. Isso porque ficou sem a aspersão, né? No caso, ficou sem molhar as vacas. Qual é a função da aspersão, basicamente? A aspersão molha a vaca e o ventilador seca a vaca. É a mesma coisa você correr, suar, ir no sol e depois tu ir na frente do ventilador. Tu vai se refrescar bem mais rápido, né? Então essa aí é basicamente a função da aspersão. Então, segundo o relato dele, abaixou 2 litros de leite cada vaca. Mas vamos jogar que fosse só 1,5. 1,5 é bastante coisa. Se tu colocar 1,5 a 30 vacas que ele tem no lote, 1,5 a 30 vacas vai dar 45 litros de leite. 45 litros de leite é o preço hoje de 2 e pouco, 2,5. Vamos jogar só 2 real o litro, então vai dar ao menos 70 real. 70 real em 30 dias vai dar 2.100. 2.100 real. 2.100 real tu paga a luz. Se eu não estou enganado, depois que eu coloquei a ventilação aqui, no caso tocando direto, aumentou uns 800 conto por mês a luz. Saiu de uns 700 pila, chegou a bater 1.500. Agora tem placa solar, né? Mas na época foi isso aí de aumento. Então tu colocando uma aspersão e ventilação, ela se paga, segundo essa conta, né, que ele fez aquela vez. Se bem que os ventiladores estão bem mais caros, mas se tu financiar em 6, 7 anos, a perder de vista, juro mais alimento, que é 5% ao ano, né? Bem barato. Então você paga. E é isso aí. Ventilação, aspersão deu. A minha aquela vez deu 25 mil para colocar. Aquela vez, né? Que foi aquele ventilador lá atrás. Esse daqui e esse daí que tá indo estragado. Os caras não vieram arrumar. Também vou falar o que aconteceu agora que eu tô sem esse ventilador. Então, a ventilação, a aspersão é uma coisa que você paga. Se baixar só no caso, se aumentar 1 litro de leite das vacas que tá na aspersão e ventilação, já se paga. O bom mesmo seria ter aquele túnel de vento. Eu já vi em vídeo e coisa, mas eu não tenho ainda essa realidade pra mim. Então, por enquanto, assim, pra mim tá funcionando bem. Eu já mostrei um monte de vídeo. A maioria das vacas deitam lá do de cá. Lado de lá acho que tem 3 ou 4. Uma aqui e tem mais 2. Então, de 36 vacas, acho que eu tenho aqui 37. Não, 38 vacas. De 38 vacas, tem 6 vacas deitadas lá atrás, 6 ou 7, e o resto tá tudo aqui na pista. Elas se revezam. Aqui eu lembro também um dia que faltou luz, num verãozão quente. Era pior ficar aqui no freestyle, eu tava lá me lembro, passei lá passei aqui perto, parava um pouco. Era pior você estar aqui perto do freestyle do que estando bem lá mais pra lá, no meio do sol mesmo. Porque era muito quente, fica bastante abafado por causa das vacas. Que nem o pessoal sabe, né? A vaca aí dentro tem o bucho da vaca, que seria o rumen. O rumen é meio que uma câmara fermentativa, então ele vai estar uns 39, 40 graus, não me lembro bem certo. Por mais que seja veterinário, eu não me lembro mais a temperatura que fica, mas eu acho que é em torno de 39, 40 graus, uma coisa assim no caso, do rumen da vaca. Ele fica fermentando aí dentro. Então a vaca é meio que um aquecedor. Então se tu tiver um monte de vaca amontoada, vai aquecer o ambiente. Chega de ser engraçado. E o resto não tem mais muito o que dizer. Um detalhe. Esse ano o verão tá bem mais quente do que os outros anos. Uma coisa que eu percebi, a vaca deitando lá na pista. Não sei se apareceu ou não no vídeo. Tinha uma vaca que tava deitando na pista, com aquela preta lá em cima. Mas aquela é de lua. Ela era uma vaca da estrevaria de cá, né? Aquela estrevaria de fora aquela vez. E ela não se acostumou 100% a deitar nas camas. Por mais que a cama esteja tudo certo, ajeitada, ela às vezes deita dentro, às vezes deita fora. Mas daí nesse verão aqui, o que não acontecia nos outros verões, esse verão foi mais quente. Ó, essa vaca aqui deitou na pista. Tem essa, tem aquela lá que às vezes deita. E mais umas 3 ou 4 aqui, ó. As vacas começaram a meio que deitar na pista nos dias bem quentes. No inverno não acontecia, começou a acontecer depois do verão, dessas ondas de calor, né?
E eu desligo os ventiladores à noite. Depois que caiu o sol, aí por umas 7h30, 8 horas, a hora que eu vou pra cozinha, né? Daí eu pego e desligo os ventiladores. E de noite acho que tá sendo meio quente, então às vezes as vacas deitam fora. Se bem que agora os calorão já foi embora, né? Agora tá bem mais fresco. Mas eu reparei nisso daí, as vacas começaram a deitar fora. Eu também falei com o nutricionista aqui que tá fazendo a dieta das vacas. Ele comentou também que tem uma propriedade que ele estava acompanhando, que o cara começou a ligar a ventilação e a aspersão de noite. Ele programou lá no timer do coisa dele, o meu não tem, o meu só tem a programação lá no fundo para, no caso, 1 minuto de água e 4 minutos de vento. Eu posso alterar um pouco mais, um pouco menos tempo de água, né? Pode ser 7, 8 minutos de vento, 1 de água, pode ser 3 minutos de água e 1 de vento, mas eu hoje estou com 4, 1, né? No caso, 3,5, 4 de vento para 1 de água. E continuando o que eu estava falando, o cara comentou que um produtor tava começando a ligar a ventilação e a aspersão de noite, porque ele programava, sei lá, cada 1, 2 horas. Não cheguei a pedir bem detalhado como é que foi, mas ele estava ligando a aspersão e a ventilação de noite. Ligava por um certo período a ventilação e a aspersão na pista, no caso do ventilador, para tocar fora o calor, né? Porque tá bastante quente. Isso que eu moro no Rio Grande do Sul, se bem que aqui é bem quente também. Os verão aqui costumam ser abafado e quente, porque não tem muito vento. Meio bucha. O vento é quente, esse que é o detalhe ruim. Eu acho que era isso. Esse aqui é um vídeo mais para contar isso mesmo, né? Meio que uma experiência sobre ter ventilação e aspersão. E se tu for para montar um freestyle, compost, tanto faz, coloque. Tem gente também que coloca, no caso, aspersão e ventilação na pista onde tira leite, no caso, quem não tem, que nem sistema confinado. Às vezes o cara tem só lá, que nem estrevaria lá, que eu tenho só para tirar leite, e daí tem uma pista aqui no caso, onde é que as vacas ficam. Tem gente que coloca sombrita, tem gente que bota só aspersão, tem gente que bota uns ventilador para, no caso, jogar um pouco de vento para refrescar o gado. E diz que o gado produz mais, pelo que o pessoal comenta. Eu, que nem aqui, eu tenho lá na minha também, né? Aquele ventilador lá fica posicionado na pista no caso, onde sala de espera. Sala de espera minha, eu acho que já mostrei nos outros vídeos. Pega daqui, fecha naquele coisa lá, e as vacas ficam lá atrás pra ficar na ventilação, né? É bom, dá diferença. Eu lembro que a mãe às vezes esquece de ligar, as vacas começam a dar coice, eu também, né? Se eu esqueço de ligar, às vezes, quando eu vou tirar leite, elas começam a dar coice. Então a primeira coisa que tu faz é tu já ligar lá para não ficar tão abafado lá dentro, para ficar mais confortável para as vacas. Elas não entram lá com calor, né? Porque se você tocar de deixar os ventiladores desligados e entrar lá dentro, as vacas entram lá e fica um forno. Daí se tu só meter a ventilação, ela já empurra boa parte do ar quente, as vacas entram mais frias lá dentro, no caso liberam o leite melhor, produzem um pouco mais, né? Porque elas não estão estressadas. E acho que era isso o vídeo de hoje. Não tem mais muito que eu possa dizer. Eu acho que essa ventilação tá com mais de... Deve estar com 6 minutos, pelo que eu acompanhei aqui na tela do celular. Eu acho que eu mexi esses dias. Mas em todos os casos, acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau pra vocês. Desligo a aspersão e volto a ligar a ventilação de novo. Tchau pra vocês.